Hoje o tema é sobre investimentos para vocês gerarem renda passiva, como que vocês, no que vocês investem para formar uma renda todos os meses caindo na sua conta, quais são erros, mitos, verdades e coisas nesse sentido. Primeiramente eu quero falar sobre você construir renda passiva todos os meses pingando na sua conta. Vamos lá. Existe um negócio chamado renda ativa e renda passiva. E ao mesmo tempo, existem os ativos e passivos que muita gente provavelmente já ouviu falar nesse negócio. E aí, acaba tendo uma, digamos assim, uma confusão de pensamento, porque ativos e passivos é diferente de renda passiva e renda ativa. Vamos começar aqui, o que é ativos e passivos? Só para a gente ter denominado isso na nossa mente. Ativos são coisas que geram renda para nós, tá? Então, o que é um ativo? Vamos supor que você tem um imóvel alugado que não é o seu imóvel. Você tem um imóvel alugado para um terceiro. Esse imóvel, ele gera aluguel. Então, esse imóvel, ele é considerado um ativo. Outro ponto, eu uso o meu carro para trabalhar de Uber. Então, o meu carro, ele é um ativo, porque ele serve para gerar renda para mim. Eu invisto em ações, eu invisto em renda fixa, eu tenho investimentos. Isso são ativos, porque eles te geram renda, tá? Do outro lado, existem os passivos. Os passivos são coisas que nos tiram renda. O que seria, então, um passivo? O imóvel próprio, ele é considerado um passivo, porque ele te gera despesas. Outra coisa que vai te gerar, que é um passivo, o teu carro de passeio, ele também é considerado um passivo, porque ele te gera despesa. Então, ativos são coisas que te geram renda, passivos são coisas que te tiram renda. Você precisa gastar com aquilo. Até aí tudo bem. A grande questão é você não focar o que é ativo e passivo. É você entender que existem coisas que vão te gerar renda sem você precisar trabalhar por isso. E tem coisas que vão te comer renda, vão tirar o teu salário e você vai ter que trabalhar mais para isso, para alimentar aquilo. Só que aí tem uma coisa que confunde a cabeça de todo mundo. Um ativo, ele te gera renda passiva. E um passivo, ele não te gera essa renda passiva. Então, aí confundiu. Mas o que é renda passiva? A renda passiva é a renda que você vai receber das coisas que você possui. Então, vamos pensar aqui, os teus investimentos que vão gerar dividendos, vão gerar juros. Isso é renda passiva, porque você não precisou trabalhar para receber aquilo. Equity também é considerado renda passiva. O que seria o tal do equity, né? Equity é o seguinte, imagina que você cria uma empresa, ou você é sócio de uma empresa, e essa empresa ela acaba se valorizando durante o tempo, tá? Deixa eu só diminuir aqui os comentários para... Peraí. Foi. Essa empresa acaba se valorizando durante o tempo e você vende a sua sociedade, você vende a participação da empresa para um terceiro. Isso é considerado, por exemplo, equity, tá? Você começa a vender e ter ganhos em cima daquilo ali. Outro ponto, renda passiva, aluguel. Se você tem um imóvel, você vai construir renda passiva. Só que não é simplesmente você, então eu vou fazer um investimento e vou viver de renda passiva. Não tem como você começar assim, a não ser que você nasceu em berço de ouro. O que eu sei que não é a realidade grandiosamente da maioria da população brasileira. Você tem que trabalhar para gerar a sua renda ativa, investir e fazer a sua renda passiva, que não advém do seu trabalho, aos poucos e crescendo. O ideal é que você consiga construir investimentos que te gerem renda passiva o suficiente para pagar todas as suas contas. Isso é o quê? Liberdade financeira. Quando você não precisa mais trabalhar para pagar as suas contas, tá? E aí nos investimentos, quais são os principais investimentos que você poderia fazer para essa finalidade? Lembrando que nos investimentos, nós temos investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. E a renda fixa é um tipo de investimento mais conservador e renda variável são investimentos mais agressivos, eles oscilam, eles podem te trazer uma rentabilidade maior, mas eles também podem te trazer prejuízo se você não saber fazer a coisa certa ou você não conhecer aquilo e acabar nitidamente assim, se preocupando com coisas que não deveria se preocupar. Para você gerar essa renda passiva mensal então na sua conta, investimentos mais propícios para isso vão ser investimentos de renda variável.
principalmente ações e fundos imobiliários que tendem a pagar mais dividendos. E o que é o dividendo? Muito simples, o dividendo é nada mais nada menos do que o lucro de uma empresa que não é reinvestido na própria empresa e distribuído aos seus donos, aos seus acionistas. E você, que é acionista de uma empresa, recebe esses dividendos. Então, portanto, se você é dono de uma ação, 1000 ações ou trocentas ações que seja, você vai receber proporcionalmente os dividendos. Mas entenda que o dividendo é o lucro de uma empresa. Portanto, você não sabe se a empresa vai continuar dando lucro todos os meses. A gente não sabe, por exemplo, as pessoas que recebem um salário mensalmente, você tem garantia que você vai continuar recebendo aquele salário para sempre? Não. A empresa também ela não tem garantia que ela vai continuar gerando lucro todos os meses. No entanto, existe uma classificação dentro de todas as empresas que existem no Brasil, né, que são negociadas em bolsa, empresas mais maduras, mais consolidadas. Essas empresas, elas já estão em um momento que elas geram muito lucro e elas não têm mais para onde crescer. Por exemplo, o Itaú, o Banco do Brasil, né? Não faz sentido hoje o Banco do Brasil abrir 500 novas agências pelo Brasil afora. Não faz sentido. Por quê? Porque o digital está vindo aí e o digital acaba substituindo o trabalho de muitas pessoas. Então, é a contramão disso. O caminho é você acabar fechando agências, reduzindo pessoas, demitindo pessoas e, consequentemente, vai sobrar mais lucro, mais dinheiro no bolso. E aí, se o banco não tem, a empresa não tem o que fazer com esse lucro, ou seja, não é viável ela reinvestir nela mesma, ela distribui para os seus donos através dos dividendos. Existem as empresas grandes, consolidadas, que é tipo a nossa avó, que ela se mexe devagar, ela não anda muito, mas ela sempre tem um dinheirinho para dar ali, certo? Isso seriam os dividendos, que são empresas consolidadas, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Taesa, transmissão de energia elétrica e várias outras empresas que elas já estão consolidadas, elas conseguem entregar mais dividendos, tá? Então, só recapitulando e fazendo um resumo aqui. Você busca renda mensal todos os meses através de dividendos e com ações, você tem que buscar empresas pagadoras de dividendos. Um outro ativo que vocês também podem e devem utilizar para gerar uma renda passiva todos os meses na conta de vocês são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles também são de renda variável, só que a diferença dos fundos imobiliários para as ações, que em teoria os fundos imobiliários, eles pagam um dividendo médio mensal mais constante e eles têm uma oscilação menor no preço do ativo, tá? Por que isso? Porque a ação, ela reflete o valor de mercado de uma empresa. E o valor de mercado de uma empresa, ele pode ser muito afetado com uma simples notícia. Um exemplo prático para vocês, provavelmente aqui todo mundo já conhece ou já ouviu falar na empresa Vale do Rio Doce. Se talvez alguém não ouviu falar ainda, vai saber do caso que eu vou falar agora. Aconteceu rompimento da barragem de Brumadinho. Anterior a isso, também aconteceu o rompimento da barragem de Vila Mariana, me fugiu o nome da cidade agora, se alguém puder me corrigir aí. Mas enfim, onde que está o ponto aqui? O grande ponto que está aqui é que o seguinte, basta o rompimento de uma barragem de uma empresa, das maiores empresas do mundo, desse ramo, né, de mineração, que fez a ação cair 25%, cidade de Mariana, isso aí, obrigado. 25% em praticamente 2 dias, ou seja, 1/4 do valor de mercado da empresa caiu por um evento específico. Eu sei que foi uma catástrofe e tudo mais, não estou entrando em detalhes nisso, mas fez o valor cair. Então, basta uma notícia, um acontecimento para que o preço de uma ação despenque ou suba muito mais rápido. Comparado aos fundos imobiliários, que na maioria dos casos dos fundos imobiliários, eles refletem o preço de ativos físicos, ou no caso de fundos de papéis, fundos imobiliários de papéis, eles refletem uma dívida do setor imobiliário. Então eles vão refletir menos e vão conseguir pagar um dividendo médio mais constante.